Olá pessoal, professor Alexandre Lobão, mais um grupo de questões do IFMG Técnico Integrado ano 2022. Vamos agora à questão de número 26. O enunciado diz o seguinte: Márcia foi contratada como vendedora em uma loja de cosméticos e em seu contrato ficou acordado que seu salário mensal seria de R$ 1.212 fixos mais 3,5% sobre o valor total X em reais das vendas do mês. Contudo, no mês em que Márcia atingir a meta de vendas, a parte fixa de seu salário também sofrerá um acréscimo de 0,5%. Considerando que neste mês Márcia atingiu a meta de vendas, qual expressão representa o salário que Márcia receberá? Então, pessoal, nós temos aqui uma função, tá? A função é um conteúdo visto geralmente no nono ano. Então, você tem a parte fixa do salário, né? E a parte variável do salário, tá bom? A parte fixa é o salário dela, a parte variável é a comissão que ela ganha em cima das vendas, tá? Ela ganha 3% em cima das vendas que ela realizar, tá? Mas ainda tem um outro fator. Se ela atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Brincando, se ela atingir a meta, ela vai ganhar 5% em cima do salário dela, tá bom? E não em cima da meta, porque aí seria só mais 3,5% mais 0,5%. Esse 0,5% é em cima do salário fixo. Então vamos lá. O salário dela seria assim: y igual a 1.212, salário normal dela, mais 3,5% do que ela vender, certo? Só que, primeiro detalhe, 3,5% equivale a 3,5 sobre 100, tá bom? Que na forma decimal, vou dividir por 100 e vou voltar duas casas. Então, isso aqui vai ficar 0,035. Só que, no mês em que ela atinge a meta, ela ganha mais 0,5% em cima do salário. Então, eu vou calcular um aumento aqui de 0,5%. Eu vou calcular 0,5% de 12 de 1.212, né? 12, 12. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar como resposta 606 sobre 100, 606 sobre 100, ou simplesmente R$ 6,06, né? Acrescentando aos 12, o 1.212, né? 6 mais 12 dá 18, isso vai me dar R$ 1.218,06 mais 0,035 de x. Resposta certa, letra C. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. Questão número 27 diz assim: preço da gasolina já supera R$ 8,00 por litro em postos de 11 estados. O estado com maior valor é o Rio de Janeiro, onde um litro chegou a R$ 8,99, o mesmo preço da gasolina aditivada. O preço máximo da gasolina comum já supera R$ 8,00 por litro nos postos de combustíveis de 11 estados do país, segundo o levantamento da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, realizado entre os dias 8 e 14 de maio. O valor máximo encontrado foi de R$ 8,99 no Rio de Janeiro. Esse preço da gasolina comum já é igual ao valor máximo do mesmo combustível aditivado. Combustível aditivado. No estado do Piauí, além do preço máximo, o valor médio também ultrapassou a barreira dos R$ 8,00. Pernambuco é o estado com o preço máximo mais baixo, né, de 8,07, ou seja, R$ 8,07, tá? Aí tem a fonte. Vamos ao problema. Um carro consumiu 40 litros de gasolina para percorrer 48 quilômetros.
Em condições equivalentes, qual foi o valor pago em combustível, considerando o consumo deste carro para que ele percorra 1.320 km e que o abastecimento tenha ocorrido no Rio de Janeiro, considerando o preço médio cobrado nesse estado? Então, nós temos que ir lá no enunciado e procurar o preço médio no Rio de Janeiro, né? Certo? Preço médio no Rio de Janeiro. E descobrir quantos litros de gasolina ele gastou, tá bom? Pela leitura do problema, você vai ver que o preço médio da gasolina no Rio de Janeiro foi não encontro aqui, pessoal. Você fazendo a leitura no enunciado, você não encontra o preço médio da gasolina no Rio de Janeiro, tá? Lembrando que ele está querendo saber aqui Rio de Janeiro. O valor que eu tenho aqui, né, é o valor máximo encontrado, não é médio, é máximo, tá? A única informação do Rio que eu tenho é essa aqui, que supera R$ 8,00 por litro e que o preço máximo encontrado foi R$ 8,99. Eu não tenho preço médio, ok? Tomando em consideração o gabarito, tá? Ele não tá, o gabarito está dizendo que a resposta é utilizando o preço máximo, mas uma questão dessa seria, na minha concepção, anulada, porque ele quer saber o preço médio, e aqui fala que o valor máximo encontrado, e não o valor médio, tá? A única informação do Rio de Janeiro que eu tenho é que supera 8 e que o valor máximo foi R$ 8,99, tá bom? Então eu vou fazer em cima desses cálculos. Bem, o carro faz 40 litros, com 40 litros ele faz 480 quilômetros. Então, se eu quero descobrir quantos quilômetros ele faz com litros, basta eu dividir 480 por 40. Isso vai me dar 12 quilômetros por litro. Lembrando que ele vai percorrer 1.320 quilômetros. Então, é só eu pegar esses 1.320 quilômetros e dividir por 12. Eu vou encontrar 110 litros de combustível, tá? 110 litros de combustível, eu vou multiplicar pelo preço do litro. Quanto é que custa o litro? O valor médio eu não tenho, eu tenho o valor máximo, que é R$ 8,99. Então, eu vou pegar esse 110 e multiplicar por R$ 8,99, que isso vai me dar quase R$ 9,00, né? Vai me dar R$ 988,90, R$ 998,90. Resposta do gabarito, letra C. Mas com ressalvas, né? Por quê? Porque eu tenho aqui um preço máximo no enunciado, no texto, e o enunciado aqui está me pedindo o preço médio. E em nenhum lugar fala em preço médio da gasolina no Rio de Janeiro, tá bom? Ok? Vamos à próxima questão. Vamos lá, questão número 28. Lendo o enunciado, diz o seguinte: a velocidade média é a variação da posição de um móvel em relação a um referencial durante determinado intervalo de tempo. Isso aqui você vê na física, né, pessoal? Nas ciências ou física, dependendo da escola que você trabalha. A fórmula usada para cálculo da velocidade média é o que ele está dizendo lá, é a razão, fração, né, entre o deslocamento, ΔS, sobre a variação do tempo, o intervalo de tempo, ΔT, ok? Onde ΔS indica deslocamento e ΔT indica tempo, que é uma definiçãozinha da física que, para quem não viu física, vai ter que ajudar na solução do problema, beleza? Vamos lá continuar. Uma pessoa em sua viagem de férias resolveu que iria para a cidade de sua família e para isso alugou um carro. O aluguel será pago em uma parcela fixa de 494, que inclui 220 km, e será acrescido um valor de R$ 2,30 por quilômetro percorrido acima dos 220 km. A viagem foi efetuada em duas etapas. A primeira etapa
foram percorridos 180 km a uma velocidade média de 90 km por hora. A segunda etapa foi realizada em 3 horas, a uma velocidade média de 70 km por hora. Considerando que o carro foi devolvido em uma filial da empresa no local de destino, né? Analisa as afirmações de 1 a 4 a seguir. Tá? A viagem durou 4 horas e 25 minutos. O total percorrido foi de 390 km. O total pago para a empresa de aluguel veicular foi de 885. A segunda etapa da viagem durou menos tempo do que a primeira etapa da viagem. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, ele quer saber o tempo total da viagem. Como o problema diz, a viagem foi dividida em 2 etapas, tá? Eu vou tentar fazer aqui esses cálculos, tá? Tá meio apertado, mas eu acho que dá. A primeira etapa, vamos lá, definição de velocidade. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, tá? Isso aqui não é um A não, tá? Tinha um aluno meu, professor, eu pensei que era um A até hoje. Isso aqui é um delta, tá? É um triângulo. Então, na primeira etapa, ele disse que a velocidade que ele foi de 90 km por hora, tá certo? E ele percorreu 180 km. Fazendo aqui a troca dos extremos, eu vou ficar com ΔT igual a 180 dividido por 90, o que vai me dar 2 horas, tá bom? Primeira etapa dura 2 horas, beleza. A segunda etapa, vou fazer a mesma coisa, tá? A segunda etapa, a velocidade é de 70 km por hora e a velocidade é de 70 km por hora, a segunda etapa. Vou colocar aqui, segunda etapa. A velocidade é de 70 km por hora e durou 3 horas, tá bom? Velocidade é o deslocamento sobre o tempo. A velocidade é de 70 km por hora e durou 3 horas. Eu estou substituindo os valores dados no problema aqui e o que sobrou nesse caso aqui foi o deslocamento. O deslocamento foi 3 vezes 7, 21, 210 km. Vamos lá. Bem, até agora eu sei que o deslocamento total, no primeira etapa ele andou 180 km, na segunda etapa ele andou 210 km, totalizando 390 km, beleza? O tempo total foram, na primeira etapa ele levou 2 horas, na segunda etapa ele levou 3 horas, totalizando 5 horas, tá? O que mais que ele quer perguntar aqui? O gasto total. O meu gasto total foram, eu gasto R$ 494 para 222 km. E o que passar, eu pago R$ 2,30 por quilômetro. Bem, como eu sei que ele percorreu 390 km, aí eu tenho aqui um descontinho de 220 km que eu já pago um valor fixo de 494. Então essa minha diferença aqui vai dar 770 quilômetros. Cada um desses quilômetros eu irei pagar R$ 2,30. Fazendo o produto desses dois valores, eu encontro R$ 391, tá? Isso com 170 quilômetros, só que R$ 391. Só que ainda tem os R$ 494 do início do problema, que vai me dar um total de R$ 885. R$ 885 que eu irei pagar no aluguel desse carro. Agora vamos olhar os itens, né? A viagem durou 4 horas e 25 minutos. Não, a viagem durou 5 horas. O primeiro aqui é falso. O total percorrido foi de 390 km. Bateu. O total pago para a empresa de aluguel veicular foram R$ 885. Bateu também. A segunda etapa da viagem durou menos
tempo do que a primeira etapa. A primeira etapa foram 2 horas, a segunda etapa foram 3 horas. A segunda etapa durou mais. Falso também. Então, o item que tem correto seria a letra A, 2 e 3, letra D. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.